Rejeitou agora à noite o registro da candidatura de Lula à presidência da República. A ministra Rosa Weber ainda está proferindo o seu voto, mas a maioria, 5 votos a 1, barrou o registro de Lula com base na lei da ficha limpa. A gente vai a Brasília conversar sobre esse julgamento com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa noite para você. Já são mais de 10 horas de sessão. Boa noite, Renata. Dois pontos. A inelegibilidade de Lula. O ex-presidente foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro e pela lei da ficha limpa isso o torna inelegível. Nesse ponto, todos os ministros concordaram. O outro foi a aplicação ou não de uma decisão provisória do Comitê de Direitos Humanos da ONU, solicitando ao Brasil que a candidatura de Lula fosse mantida até a última possibilidade de recurso. Essa questão internacional. O ministro Barroso, como relator, foi o primeiro a votar. Ele afirmou que a lei da ficha limpa foi considerada constitucional pelo STF. E quanto à inelegibilidade de Lula, a questão era singela. Lula foi condenado por um colegiado em situação prevista na lei da ficha limpa que o impede de disputar a eleição. Depois o ministro partiu para a análise desse argumento da defesa sobre a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Para Barroso, a orientação não tem força superior à legislação brasileira. Ele destacou que a medida foi tomada por 2 dos 18 integrantes do comitê, que o comitê só irá analisar essa questão definitivamente no ano que vem e que o governo brasileiro não foi ouvido. Até aqui, nós estamos diante de uma operação muito singela de aplicação de uma lei inequivocamente clara que consagra inelegibilidade de alguém que tenha sido condenado por crime contra a administração ou por lavagem de dinheiro por órgão colegiado. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações efeito vinculante. O segundo a votar foi o ministro Luiz Edson Fachin. Ele concordou com o relator que a lei da ficha limpa torna Lula inelegível, mas num voto de mais de 1 hora afirmou que o Brasil deve respeitar a recomendação do Comitê da ONU, mesmo sendo ela provisória. Com isso, votou para que Lula, também em caráter provisório, pudesse disputar a eleição mesmo estando preso.
Entendo que essa inelegibilidade traz o indeferimento do pedido da candidatura respectiva. Contudo, em face da medida provisória concedida no âmbito do Comitê de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, se impõe em caráter provisório Na sequência, os outros ministros votaram. O ministro Fachin foi voto vencido e o TSE, por maioria, rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula. Vamos ver alguns destaques desses votos. Ancorado nestes princípios, nos princípios democráticos, do voto direto, da proteção da confiança, da duração razoável do processo, da sua celeridade e ainda levando-se em conta a inequívoca constitucionalidade da lei da ficha limpa e os legítimos anseios por eleições disputadas apenas por candidatos que atendam aos requisitos legais e constitucionais. Indefiro o registro do candidato ora impugnado. A manifestação do comitê merece ser levada em conta com devido respeito e consideração. Não tem ela, todavia, caráter vinculante. E, no presente caso, não pode prevalecer por diversos fundamentos formais e materiais. É importante registrar, até para esclarecimento, o óbice à candidatura do impugnado nada tem a ver com seu recolhimento ao cárcere. A inelegibilidade decorre da circunstância alusiva à condenação criminal pela inadequação, considerados os vetores da probidade e da moralidade, de exercício de mandato por réu condenado, por órgão colegiado em razão da prática de crimes contra a administração pública. Deve ser indeferido, portanto, a meu sentir, o registro pleiteado com base no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei de Inelegibilidades, que dispõe serem inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Entendo caber ao Poder Judiciário, com a devida vênia, o esgotamento jurisdicional de todas as questões envolvendo o registro de candidatura em questão, nada obstante que, a partir desse exame, chegue tal poder à conclusão diversa da estabelecida em caráter provisório pela Comissão de Direitos, pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, mormente em face do que dispõe o seu direito interno. A presidente do tribunal, a ministra Rosa Weber, ainda está votando, já deu indicações claras de que deve permitir, o posicionamento dela é que Lula continue participando da campanha enquanto houver possibilidade de recurso aos tribunais superiores. Mas ela é voto vencido também nessa questão. Com a decisão do TSE de declarar a inelegibilidade de Lula, fica proibida a participação dele, então, como candidato na campanha no rádio e na TV. A coligação, pelo que a maioria dos ministros decidiu, também fica fora da campanha até que substitua o candidato num prazo de 10 dias. E a defesa do ex-presidente já disse que vai recorrer ao Supremo. Renata. Muito obrigada pelas informações, Giovana. A lei da ficha limpa, que embasou o impedimento da candidatura de Lula, nasceu de um projeto de iniciativa popular, foi aprovada no Congresso em 2010 e sancionada pelo então presidente Lula. O projeto da ficha limpa é fruto de uma campanha popular que começou em 1997 e durou mais de 10 anos. Teve apoio da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e chegou ao Congresso em 2009, com 1.700.000 assinaturas. Na Câmara, teve o apoio de todos os partidos, principalmente os maiores, PMDB, PSDB e PT, que indicou para relator uma de suas maiores lideranças, o deputado José Eduardo Cardoso. Em 2010, o texto foi aprovado na Câmara por ampla maioria e por unanimidade no Senado. No dia 4 de junho, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva botou sua assinatura, mantendo o texto que veio do Congresso.
A lei define que condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado não podem concorrer em eleições pelo período de 8 anos. O processo contra Lula percorreu um longo caminho legal. Na primeira instância em Curitiba, no dia 12 de julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão. Na sentença, Moro se baseou num conjunto de provas documentais e de provas orais consistentes com as provas documentais. E concluiu que Lula recebeu mais de 2.250.000 reais em propina relacionada ao triplex no Guarujá. Moro condenou Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa, então, recorreu à segunda instância, o TRF4. No julgamento, no dia 24 de janeiro deste ano, o resultado foi unânime. Os 3 desembargadores federais confirmaram a sentença da 13ª Vara de Curitiba e aumentaram a pena de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. No voto, o relator do caso no Tribunal Regional Federal, desembargador João Pedro Gebran Neto, afirmou que Lula recebeu propina e que havia provas testemunhais e documentais contra o ex-presidente. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para a nomeação e manutenção de agentes públicos em cargos chaves para a organização criminosa. Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. A defesa de Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal. No dia 4 de abril, um habeas corpus preventivo foi negado por 6 votos a 5. Lula foi preso 3 dias depois. Os advogados, então, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e de novo ao STF, mas não tiveram êxito. O ex-presidente está preso na Polícia Federal em Curitiba há quase 5 meses. Agora a gente vê como foi o